Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o troca de passes, falando tudo sobre a partida do Verdão contra o São Paulo, galera. Clássico que vai acontecer no domingo às 16 horas, jogo que vai acontecer fora de casa. Palmeiras que está na segunda colocação do campeonato com 52 pontos. 3 pontos a menos que o Flamengo, que está na liderança com 55. Mas lembrando que o Verdão tem um jogo a menos que o Flamengo, galera. Palmeiras ganhando esse jogo, que falta, o Verdão seria líder. Por critério de desempate, o Verdão teria uma vitória a mais. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Agora eu quero trazer aqui para vocês o seguinte: o G3 do Campeonato Brasileiro, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, o que terão pela frente? Esses são os próximos jogos. Olha ali, ó. O Flamengo tem na sequência Bahia, Botafogo, Palmeiras, é mais um duelo direto pelo título do Campeonato Brasileiro, digamos assim, uma final antecipada, né, das que vamos ter nessa reta final da competição, e depois o Fortaleza. O Palmeiras tem São Paulo, Juventude, Bragantino, aí o Flamengo e o Cruzeiro nessa sequência. E o Cruzeiro tem Sport, o Galo, o Fortaleza e também o Palmeiras. Quem tem a vida mais difícil em outubro? Bom, em número de jogos a gente já tá vendo que o Palmeiras, né? Mas de duelos? Olha, difícil, mas assim, a vida do Flamengo não tá moleza, não. Não tá moleza, não. Vai ter 2 duelos na parte de cima da tabela, sendo um deles um clássico. Na sequência, vai pegar o adversário direto, que é o Palmeiras. Não é vida fácil. Assim, acho que cabe a gente lembrar também, Kelly, que Flamengo e Palmeiras têm competições continentais para jogar ainda. O Cruzeiro, ele chega nessas partidas que tem um pouco mais descansado. Só tem a Copa do Brasil no final do ano, né? Quando acabar o Campeonato Brasileiro, acho que isso tem que ser levado em consideração. Mas o Palmeiras tem mais jogo, tudo isso entra na equação. Mas talvez pelo nível ali dos duelos, eu acho que Flamengo e Palmeiras estão um pouquinho mais complicados. E a tabela do Cruzeiro, apesar de ter um clássico ali no meio, um joguinho contra o Palmeiras, tem 2 adversários que estão na parte de baixo da tabela. Moleza não existe. Sabe o que é o maior problema aí, eu acho? Pra quem vai jogar contra eles, entendeu? Né? Mas... O problema é dos outros. O problema é dos outros. E por mais que o Flamengo vai jogar esses 2 jogos seguidos fora de casa, lógico que é ruim. Sim. Um é contra o Botafogo, é aqui... Tem Libertadores no meio do caminho ali, Isso. né? Só Entre o jogo do Flamengo e do Palmeiras. Só que o Palmeiras, ele tem um lado ruim, que ele pega 2 confrontos diretos, né? Que é Flamengo fora e Cruzeiro um clássico. em casa. O clássico fora também. É uma né? sequência dura. Eu E acho que o Palmeiras tem a pior vida aí em outubro. Só que é uma sequência de um jogo fora ou em casa, né? Pelo menos alternado. Esses 2 do Flamengo fora, realmente, são jogos difíceis, né? E tem lá a questão do Bahia, que tem uma viagem a mais. E se você pegar o Cruzeiro também, cara, essa questão, o Sport, meu Deus do céu, com todo, né, respeito, ele tem feito jogos até bons e o resultado não tem vindo, mas está lá, mas só que ele tem o clássico e tem a questão do Palmeiras fora. Então, esses confrontos que, na verdade, Palmeiras e Cruzeiro têm os 2, né, e o Flamengo acaba não tendo. Então, momentaneamente, você pode falar assim, opa, de repente, pelo menos esse confronto o Flamengo acaba não tendo, mas também o confronto direto é um lado bom de você falar, poxa vida, se eu vencer, é algo para abrir. Porque o Palmeiras agora, com esse jogo a menos, se ele ganha... O Palmeiras meio que depende de si, né? Se a gente parar para pensar. Isso, por quê? Porque tem um jogo atrasado. E esse jogo atrasado, ele vai trazer uma vantagem para o Palmeiras, que ele tem menos gol feito, só que ele abre uma vitória em relação ao Flamengo se ele ganhar esse jogo que ele está devendo. E o jogo que está devendo tá ali, né? Ó, adiado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Juventude. Em casa. Jogo em casa, o Juventude também numa situação super delicada na tabela de classificação, lá na zona do rebaixamento. Tem tudo para ser aquele jogo que o Palmeiras vai levar melhor. Óbvio que tem que jogar, senão o jogo nem acontecia, né? Mas Lógico que tem uma... E outra... É uma data a mais no calendário. Sim, é uma data a mais que ele acaba tendo, mas menos mal que joga em casa, né, Kelly? Isso daí para ele eu acho que é uma vantagem, e o fato dele estar igual de ponto com o Flamengo e ter uma vitória a mais, que é o primeiro quesito de o pessoal tá me falando aqui que eles estão empatados em números de vitória. Agora, né? Isso, agora. Então, se o Palmeiras ganha o jogo que tá devendo, ele vai para 17 vitórias, ele fica uma vitória a mais empatado de pontos. Entendi, já tá com a tua bola de cristal ali, fazendo uma previsão. Será que Odete Reutemann faz previsões?
Rapaz, o Odete Reutemann, ela faz. Ela não só prevê, como ela executa o futuro. Mas ela mata os adversários, né? É verdade. Só que agora chegou o ponto dela morrer, então isso também o retorno ele volta. Tá emocionante, tá emocionante. Bom, aqui ó, um clássico paulista, o Choque Rei, acontece no domingo a partir das 4 da tarde, jogo no Morumbis, e a Gabriela Ribeiro tá chegando agora com informações pra gente do Palmeiras, que deve repetir o time que venceu o Vasco, tá? Nesse jogo aí contra o São Paulo, então o Abel deve repetir a sua equipe. Vamos ver. Fala pessoal, o Palmeiras se prepara para o clássico do próximo domingo contra o São Paulo no Morumbi, depois de vencer o Vasco no meio de semana em casa e também de ver os rivais pela liderança, o Flamengo e o Cruzeiro, empatarem na rodada. Inclusive esse empate deixou o Palmeiras na vice-liderança, mais perto do líder Flamengo, só 3 pontos atrás e com um jogo a menos. Lembrando que na semana que vem o Palmeiras enfrenta o Juventude na rodada atrasada do Campeonato Brasileiro e aí também iguala o Flamengo no número de jogos. Nas próximas semanas também tem confronto direto, tudo muito quente nessa disputa pela liderança do Brasileirão. Agora, nessa preparação para o jogo contra o São Paulo, Palmeiras deve ter o mesmo time em campo que venceu o Vasco por 3-0 na última quarta-feira. O técnico Abel Ferreira não tem novos desfalques. O Lucas Evangelista fez a cirurgia por causa da lesão que ele sofreu no jogo contra o Bahia, lesão no tendão. Passou pela cirurgia, está tudo bem, recebeu a maior força dos demais jogadores do Palmeiras, mas ainda não tem previsão de retorno. E a expectativa é de que o Abel mantenha o mesmo esquema que ele usou no jogo contra o Vasco para enfrentar o São Paulo, que repete o tipo de time que ele já estava usando com o Lucas Evangelista, agora com o Rafael Veiga nessa posição. Se Abel fizer alguma mudança, quem sabe o Maurício, que foi o jogador que entrou no segundo tempo, mas a expectativa é de que o Veiga mesmo seja titular. E claro, o ataque do Palmeiras, Flaco Roque, que o Palmeiras chegou a 100 gols nessa temporada, 34 gols da dupla de Flaco Lopes e Vitor Roque, jogadores aí com quem Abel tem contado para que o Palmeiras busque a liderança do Brasileirão. Volto com vocês. Muito obrigada, Gabriela Ribeiro, com todas as informações do Verdão pra gente. É impressionante o que está fazendo essa dupla, que o Abel Ferreira encontrou no seu time. No começo não queria muito dar o braço a torcer, digamos assim, colocar os dois em campo, mas quando a gente olha para esses números de 34 dos 100 gols do Palmeiras marcados na temporada, não tem o que fazer. Esses dois têm que estar em campo em todo jogo que for possível. É 1/3 praticamente. Exato. Né? É muita coisa, né? Funcionou muito bem, demorou para encontrar, mas o Abel é um cara que ele consegue encontrar soluções dentro do próprio Palmeiras, né? Claro que é um time que tem poder de barganha, é um time que vai ao mercado e consegue trazer peças para repor a altura. A chegada do Andreas Pereira é um desses exemplos, mas a solução Flaco Roque, né? E agora estão chipando de outro jeito, né? Tem o Flock, tem o Flack, tem o sei lá o quê. É até difícil de falar, né? É até difícil de falar. Mas essa dupla aí foi algo que ele encontrou dentro do próprio Palmeiras. Os dois já estavam ali e tinha a impressão, né? O torcedor palmeirense ele tinha a impressão que o melhor era sempre o que estava no banco. Se começava o Vitor Roque jogando, putz, mas tem que colocar o Flaco Lopes, porque ele não entrega o ataque ao espaço que o Vitor Roque entrega, mas ele entrega os gols. A bola bate nele, ele estava numa fase melhor. E aí o Abel Ferreira, opa, peraí, vamos tentar juntar os dois e ver o que acontece, dando super certo. É isso, praticamente 1/3 dos gols da equipe do Palmeiras saindo dos pés desses dois e estando bem os dois fisicamente, eu tô com você, para colocar em todos os jogos, porque o Palmeiras é postulante a título, tá ali na beiradinha ali, na vice-liderança, e tem uma Libertadores para jogar ainda. Verdade. E não dá para brigar com o campo, né, Alex? Não dá. O campo ele vai sempre falar. E o campo vai precisar que o atleta dê resposta para aquilo que o treinador também quer. Porque o que eu acho mais impressionante do Palmeiras e do Abel, que se a gente for olhar o jogador brasileiro, ele se desmobiliza muito fácil, né? Isso passando, é por isso que tem também tanta troca de treinador, porque o Brasil quer um choque de gestão sempre. Eu preciso do fato novo. Por causa disso. E o Abel consegue, lógico, tiveram momentos um pouco piores, mas ele acaba fazendo algo que os jogadores acabam também dando retorno. Você vê tantos meias que tem o Palmeiras talentosos, hoje ele tem que colocar alguém aberto, porque o Flaco ele está fazendo isso que é muito bem. E o campo não tem como ir contra. E é gostoso isso você ter no time, porque quando você tem esses atletas vivendo esse bom momento, você fala, eu vou fazer algo aqui, joga neles que eles resolvem. Né? Então, a forma efetiva e eficaz que o Palmeiras está jogando nesse momento, que é um momento super importante do ano,
é preocupante para os adversários. E isso se veio também, Kelly, Belli, não sei se vocês concordam, a partir do momento que o Abel, depois da Copa do Mundo de Clubes, ele teve tempo para treinar. Então ele equacionou a questão de condição física, mental, tática, e aí começou todo mundo a voar, né? É uma época importante da temporada para ter esse crescimento também, né, Belli? Com certeza, né? Depois de uma Copa do Mundo de Clubes, algo atípico do nosso calendário, nunca havíamos vivido nada parecido até então. E um Palmeiras que sofreu 2 baixas muito grandes depois da Copa do Mundo de Clubes. A saída do Estevão, que já estava planejada, a gente já sabia que o Estevão ia sair, mas é o Estevão. E a saída do Richard Rios, que era um desses caras desse meio de campo tão poderoso do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu repor a altura, conseguiu encontrar dentro do seu próprio elenco soluções para tampar esses buracos, vamos dizer assim, e ainda juntou esse chip maravilhoso aí de Flaco e Vitor Roque, que está funcionando muito bem. O torcedor palmeirense está muito feliz com essa dupla. E, mais uma vez, crédito ao Abel Ferreira, porque a gente vem vendo no futebol brasileiro poucas utilizações desses 2 jogadores mais de frente, né? A gente está meio que preso nesse excesso de 4-3-3, com 2 pontas abertos. A gente vê poucos treinadores investindo, muitas vezes, nessas duplas de ataque. Eu, particularmente, sou muito fã, mas acho que... Teve um momento que se teve um momento que modificou. Sumiu. Isso desapareceu do futebol, do nosso futebol. E parecia que também que, eventualmente, quando se tentava utilizar, não dava muito certo. Sim. Às vezes, aquele centroavante que não tem tanta mobilidade não consegue fazer o que faz a dupla Flaco-Roque, porque um vai ficar muito preso. Agora, o Flaco flutua pelo campo, a gente vê ele abrindo espaços para o Vitor Roque. Então, eu acho que esse é um ponto que faz muita diferença no centroavante atual, pelo menos, né? É só a gente ver a quantidade de pontas que a gente vendeu e vendeu nos últimos anos e a quantidade de segundos atacantes que a gente revelou. E às vezes a montagem dos elencos, ele já vinha naquele... Não modismo como moda, eu acho que é pesado. Vício, né? Você já vai se montando. Cacuete. Cacuete. Vou montar assim, eu já penso meu time com esses 2 pontas, só um atacante. Só que isso você pode fazer também. Só que você pode também criar dinâmicas de algo até que o próprio Felipe ele trouxe para o Flamengo, com talentos, é lógico, mas de não jogar de uma maneira muito quadrada. Então isso aí depende muito de quem comanda. Bom, vamos falar um pouquinho também do Lucas Evangelista, porque foi um jogador que encaixou muito bem na posição que foi colocado. Se tinha uma expectativa, talvez, de ter o Andréas Pereira atuando como substituto ali do Richard Rios e tudo mais, mas o Evangelista agora, o fato é que não vai mais atuar ao longo da temporada. Eu quero saber se isso impacta um pouco no posicionamento do Andréas Pereira nesse Palmeiras ou não, pelo que a gente está vendo já. Olha, eu acho que impacta no meio de campo inteiro. Não tem como fugir disso, né? A gente já estava vendo o Andréas Pereira sendo cada vez mais incorporado ao time do Palmeiras. Para mim, ele chega para ser titular mesmo. Estava ganhando ainda essa minutagem, esse ritmo de jogo. Foi uma negociação muito bem feita pela equipe do Palmeiras. Mas eu acho que vai impactar no meio de campo por completo. Não tem como você perder um jogador como o Lucas Evangelista, que vinha num ótimo momento, talvez um dos melhores momentos da carreira dele, com a camisa do Palmeiras, com toda certeza. Mas talvez um dos grandes momentos, sendo protagonista de um time que é protagonista, não tem como não impactar. Eu acho que, assim, o Andréas Pereira é um jogador de muita qualidade. A gente viu no jogo contra o Vasco, só me engano, o 3º gol, a jogada que a zaga do Vasco está completamente desarrumada, a bola sai do Andréas Pereira, ele consegue um passe de muitos metros e lá na frente a gente vê um outro passe encontrando o Vitor Roque no miolo, entre os 2 zagueiros da equipe do Vasco. Eu acho que vai ter que ter uma adaptação natural. Eu acho que esse posicionamento ele vai sendo ajustado aos poucos, porque, a princípio, quem entra para substituir é o Veiga. É o Rafael Veiga. É o Veiga. E o Veiga é um jogador que ele sabe muito bem pifar esse jogo. Sim. O Andréas também sabe. O Andréas, eu acho que ele é um meio tudista, assim. Ele consegue jogar de primeiro homem, de segundo homem, de homem mais avançado. Ele consegue pifar bem as jogadas. Ele consegue ser esse cara cerebral, mas ele também tem o chute de média distância. É um jogador muito completo. Mas eu acho que, no final das contas, o meio de campo inteiro do Palmeiras vai ter que se adaptar a essa ausência. Nesse jogo ele já colocou, né? Mas colocou o Andréas para cá e o Veiga partindo um pouco mais à direita com o pé trocado. Pode ser que em algum momento o Veiga ele também possa fazer isso daqui. Você pode ver que ele fez a escolha pelo Veiga, agora voltando, e não o Maurício. E não o Maurício, Que tá fazendo um belo ano, vamos dizer. Também é né? um baita de um jogador. E um outro baita meia. Mas como você joga, aí depende da maneira que você vai jogar, esses dois, não, eu acho que não atrapalha o rendimento deles para com o grupo, sabe assim, com o time. Porque o Andrés está muito acostumado a jogar aqui e na carreira, se for ver, o Veiga ele tem mais gols do que
O Andrés, lógico que pode ser porque no momento da vida do Veiga, que agora ele jogou mais de meia, chegando, e o Andrés, às vezes, lá fora, ele jogou, às vezes, um pouco mais atrás, é um outro futebol e muda. Mas eu não vejo o Palmeiras se enfraquecer ou sofrer por isso. Também não. O problema seria se você quisesse arrumar lugar para todo mundo e, de repente, não vai acontecer. E ambos também, junto com o Maurício, eles podem ser segundo atacante, junto com qualquer um dos dois, para fazer essa função. O importante é que o Palmeiras tem jogadores excelentes e um espírito vencedor, que eu acho que daí não atrapalha essa questão do Andrés jogar mais por trás. Mas é o Veiga mesmo quem deve ficar com essa vaga do Evangelista? Acho que é. Acho que é. Hoje acho que é. Assim, gosto muito do Maurício também. Acho que é um jogador muito interessante. O Palmeiras tem ótimos meio-campistas à sua disposição. Mas, no primeiro momento, vejo o Veiga. E, assim, também vejo o Abel Ferreira, dependendo do que o jogo pede, fazendo adaptações. Se ele precisar colocar o Andrés Pereira um pouco mais pra frente, ele vai colocar. Se ele precisar colocar o Veiga um pouquinho mais atrás, pra quem sabe auxiliar nessa construção, ele vai colocar. Se ele precisar botar o Veiga de segundo atacante, ele vai colocar. Ele é um cara que não tem muito medo de arriscar e tem o elenco muito na mão. Vai ir descobrindo, né, qual é a fórmula perfeita, com surpresa, sem surpresa. O fato é que vem dando certo, o Palmeiras está ali na cola do Flamengo, em busca desse título do Campeonato Brasileiro em 2025. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!